Meu querido Abílio, grande professor, grande mestre. Rose, bom dia, Rose, graça e paz. Bom dia. Um minuto a gente começa aqui. Vamos refletir um pouco sobre esse caso aí da Flor de Lis. Amém, meu querido Abílio. Olá, Marcela Andrade, tudo bem, minha irmã? Professor Abílio, poderíamos marcar uma live nós dois, hein? O senhor tem muita coisa para nos ensinar. Grande Paulo Silva, meu irmão, tudo bem? Paz, meu querido. Pois é. Amém, Marcela. Amém, minha querida. Tudo em paz, graças a Deus. Amém, Paulo. Ô, professor Abílio, para mim que é um prazer. Será um prazer, né? Bom, queridos, vamos compartilhar aqui uma palavra. Eu quero começar lendo aqui um texto. E eu acredito que vai servir para a nossa edificação, né? Felizmente é um caso emblemático, é um caso muito complicado até para falar, né? Mas é necessário falar porque muitas pessoas acabam tendo uma má interpretação do Evangelho a partir desses casos e desses maus exemplos que infelizmente surgem em nossa sociedade. Mas vamos refletir aqui sobre esse caso e sobre o que nós encontramos na palavra de Deus que traga uma certa explicação para tudo isso, né? E como nós devemos, como cristãos, nos posicionarmos diante de tudo isso, tá bom? E que nessa manhã, antes de iniciarmos aqui, a minha oração é que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua alma, abençoe o seu coração, abençoe a sua casa, abençoe a sua família. A minha oração é que o Senhor cure o teu coração. A minha oração é que Deus toque onde necessita ser tocado na sua vida emocional, material, espiritual. Que o Senhor estenda a mão dele sobre você nesta manhã. Amém? Eu quero ler uma palavra que encontra-se lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, que diz assim, ó, a partir do versículo 1, diz assim: Sabe, porém, que nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois os homens amarão a si mesmos, serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos, ímpios, sem afeição natural,
incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, com aparência de religiosidade. Olha só que interessante. Com aparência de religiosidade, mas rejeitando-lhe a eficácia do poder de Deus. E aí, o apóstolo Paulo conclui essa introdução do capítulo 3, dizendo assim: afasta-te também destes. Amém? Esse texto aqui é um texto que é muito conhecido, né? O apóstolo Paulo aqui está escrevendo a um jovem pastor chamado Timóteo. Estava iniciando o seu ministério quando ele escreve essa carta a esse jovem que o apóstolo Paulo havia discipulado, havia treinado, né? Ensinado a palavra. Então essa carta é uma carta de instrução ministerial. E no capítulo, a segunda carta já, né? A primeira e a segunda, no capítulo 3, o apóstolo Paulo ele vem trazer uma perspectiva quase que escatológica, né? Na perspectiva de que como seria o tempo nos últimos dias, né? Então, depois de várias instruções sobre como um pastor deve viver, como um pastor deve conduzir as suas ovelhas, como um pastor deve se relacionar com a sociedade, o apóstolo Paulo chega aqui e diz, olha, saiba que nos últimos dias, nos últimos tempos, sobrevirão tempos trabalhosos. E aí ele vai traçando aqui o perfil de muitas pessoas que se identificaria com esses padrões aqui. Então o apóstolo Paulo aqui está traçando um perfil de como seria a sociedade do tempo do fim. E quando você começa a ler aqui e vê, olha, homens presunçosos, avarentos, maldizentes, soberbos, desobedientes a pais e mães, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, afastem-se deles. Então o apóstolo Paulo aqui traça praticamente o perfil da nossa sociedade. E esse caso sobre a Flor de Lis é um caso que eu venho acompanhando há anos. Na verdade, bem antes, né? Bem antes de acontecer o assassinato do Anderson, né? Do marido dela. Eu já acompanhava eles há muitos anos, né? E eu comentava com pessoas perto de mim, até por conta da experiência que nós temos ministerial, né? Até no meio itinerante, ela era cantora, viajava pelo Brasil todo aí cantando, e eu passei 12 anos da minha vida assim também, né? Então eu conheci muitos bastidores desse meio artístico gospel, né? Então eu sempre comentava com algumas pessoas, e quem anda perto de mim sabe o quanto eu compartilho desses desprazeres que eu tive conhecendo os bastidores do mundo artístico gospel. Quem anda comigo sabe. E eu sempre falei, sempre comentei que eu via coisas, não só nela, né? Outras celebridades aí que eu conheci pessoalmente e presenciei coisas absurdas e comentei, denunciei, falei, né? Então, de outras pessoas e desta pessoa específica aí, eu sempre, talvez o discernimento espiritual me fez ver coisas obscuras, né? E comentei com algumas pessoas. Então, o caso da Flor de Lis, que é deputada federal, é um caso que chegou à conclusão essa semana. Essa semana o inquérito policial foi concluído, né?
e ela foi indiciada como sendo a mentora e a mandante do assassinato do Anderson, né? Interessante nesse caso, eu vou ler aqui parte do inquérito, mas o interessante desse caso, aliás, tem várias coisas interessantes, né? É que, na verdade, no inquérito, só foi encontrado 6 perfurações, né, de tiros. E ao todo foi encontrado no corpo mais de 30 perfurações. Ou seja, segundo o inquérito policial, ele recebeu 6 tiros, né? E além dos tiros, encontrou-se mais de 30 perfurações, além de dispararem tiros, né, no Anderson, ainda perfuraram ele, né, com outra arma branca. E foi um crime terrível. Eu me lembro que no ano passado, quando aconteceu, logo no dia que aconteceu, eu falei com algumas pessoas que estão aí de testemunhas, né? Eu falei, tenha certeza que essa mulher tem a ver com esse caso. Tenha certeza, né? E por que eu falei isso? Porque eu conheço os bastidores e o discernimento espiritual que nós adquirimos com a experiência da palavra de Deus vai te deixando sensível a ver além do que está no rosto das pessoas, né? Então, ela disse que foi um assalto, né? Uma tentativa de assalto, e ninguém assalta para dar 6 tiros, né? A experiência no mundo, pois é, Rose, foi terrível mesmo, né? Ela ainda foi lá no velório, chorou, discursou, né? E a experiência, segundo as investigações na área criminal, dizem o seguinte, que quando há um assalto, uma morte, né, um assassinato por conta de um assalto, no máximo é um tiro que a pessoa leva. Ninguém vai assaltar e dar 6, 7, 10 tiros, não, né? Então, e a maior parte das perfurações que foram encontradas no corpo do Anderson foi na região da genitália dele. Ou seja, foi um crime que, segundo o que foi visto no corpo, foi efetuado com requintes de crueldade, e o fato de encontrar essas perfurações na região, a maior parte na região da genitália, demonstra como havia um ódio contra aquela pessoa, né? Então, vamos aqui entender um pouco, né? Eu até separei aqui uma parte do inquérito e a conclusão do inquérito, que diz assim, ó. Eu vou ler um pouquinho para vocês, né? Então, quem é a Flor de Lis, né? A Flor de Lis hoje, além de ser uma cantora que esteve aqui em Feira de Santana por várias vezes, aqui na Assembleia de Deus e, enfim, em outras igrejas, hoje ela é, além de ser pastora, cantora, gospel, ela é deputada federal, né, pelo PSD do Rio de Janeiro, e foi denunciada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro e pela Polícia Civil como a mandante do assassinato do próprio marido, né? E o detalhe é que ele foi morto em 2019. Como ela tem foro privilegiado por ser deputada federal, a parlamentar não será presa agora, né? Mas, de acordo com as informações, se ela perder o mandato, que provavelmente ela vai perder, aí sim ela pode ser presa e responder na justiça comum, né? Além de Flor de Lis, outras 10 pessoas foram denunciadas, sendo que todas elas foram alvos de mandados de prisão cumpridos na manhã de antes de ontem. Isso aqui é uma matéria de antes de ontem, né? Então, 5 filhos da deputada e uma neta foram presos como sendo parte desse grupo que
organizou e arquitetou a morte do Anderson. É interessante que foi também encontrado no corpo do pastor Anderson uma substância venenosa, arsênico, né? E isso, segundo o depoimento de alguns filhos de Flor de Lis, ela já vinha tentando matar ele há muito tempo, né? Isso aí já vem tentando, ela foi colocando veneno na comida. Inclusive uma das filhas dela acabou comendo um pouco da comida envenenada, tinha ido parar no hospital. E ele já, segundo informações dos filhos, né, porque aqui todo mundo sabe, né, que ela tem 53 filhos, né, sendo que dizem, né, ela dizia que apenas 2 eram naturais e o restante foram adotados. E foi descoberto também que até um dos filhos que ela dizia que era natural foi adotado também. E nem o filho sabia, né? Então, assim, uma família totalmente destruída, né? Ela foi conhecida no Brasil por conta de ser a mãe dos 53 filhos. Mas era uma família totalmente destruída. Segundo as investigações, foi descoberto que dentro da casa onde havia os 53 filhos, havia uma divisão hierárquica de quem participava da melhor parte da casa, né? E dos outros, né? Ou seja, dos 53 filhos, 11, os mais velhos, eram privilegiados. Eles tinham quartos melhores, comiam as comidas melhores, né? Enquanto os outros ficavam na parte inferior da casa e comia a alimentação, segundo o próprio depoimento dos filhos, né? De alguns filhos, que a comida deles era macarrão, salsicha, né? Uma coisa bem simples. Mas os outros 11 comiam do melhor, né? Tinham os melhores quartos, ou seja, uma família totalmente destruída, dividida. Agora, poucas pessoas sabem, né? Que ela adotou as crianças e ela ganhava de uma ONG R$2.000 por criança adotada. Imagine só, R$2.000. A pessoa tinha 55 crianças, ou 53 crianças adotadas, né? Então, assim, a quantidade de dinheiro que circulava ali naquela casa era uma quantidade absurda. Porque além do valor que ela recebia por filho adotado, ela ainda tinha a arrecadação da igreja, que a igreja dela, uma igreja neopentecostal, no lugar onde estava, a arrecadação era grande. Então, além do que ela recebia por filho, ela tinha a arrecadação da igreja e ainda tinha o salário como parlamentar. E quem organizava, quem controlava, quem administrava todas as finanças era o Anderson. E foi justamente isso que começou a despertar intrigas dentro daquela família, né? Intrigas. Por quê? Porque o Anderson era quem organizava, quem administrava, e isso acabou gerando ciúmes entre os filhos. Filhos esses que uma das filhas da Flor de Lis namorou com Anderson antes dele se casar com Flor de Lis. Ou seja, ele se tornou pai, padrasto, né? Da própria namorada que ele tinha. Perceba o nível da desorganização de uma família tóxica dessa. E o detalhe é que uma família como essa à frente de uma instituição religiosa. Imagine a saúde mental, a saúde espiritual de uma comunidade de fé como essa. E olha que é uma comunidade grande. Grande. Enorme. Então você percebe como o perfil de uma mulher dessa, e era uma comunidade, né, a igreja dela no Rio de Janeiro, era uma comunidade que
era frequentada pelos grandes pregadores pentecostais do Brasil. Do Brasil. E assim, eu tenho informações, né, de que muitos sabiam realmente o que essa Flor de Lis fazia. E muitos praticavam junto com ela. Muitos praticavam junto com ela. Orgias dentro da própria casa com os próprios filhos. Né? Orgias. Tinha práticas sexuais dentro daquela família, entre os filhos, né? Tinha cerimônias, rituais dentro da própria casa. Uma das filhas dela, ela conta no inquérito, né, no seu depoimento, que por várias vezes tinha um quarto na casa onde alguns filhos mais privilegiados participavam e eles ficavam nus ali e faziam rituais sexuais ali. Será que as pessoas não percebiam o comportamento? Sim, Sandra. Eu tenho informações que muitos pastores, pregadores que frequentavam a igreja e a casa dela sabiam de tudo isso, mas não tinham coragem. Por quê? Porque também comiam do bolo, né? Financeiro, pelo menos, que era gerado naquele ambiente. Aquele ambiente. Então eram coisas absurdas. No próprio depoimento, conta que a Flor de Lis participava com seu marido, o pastor Anderson, né? E uma das filhas dela, com o marido dela, participavam de uma casa de swing no Rio de Janeiro. Foi reconhecida, inclusive, na igreja, uma das frequentadoras assíduas lá dessa casa de swing, foi participar de um culto, e quando chegou no culto na igreja da Flor de Lis, quando a viu no púlpito, reconheceu ela que frequentava a mesma casa de swing. Olha que coisa absurda. Mas o poder, o dinheiro, né? O amor ao dinheiro, o poder, dentro de um contexto religioso como esse, é o que gera todo o mal. É o que gera todo o mal. E tenha certeza absoluta que se você fizer uma pesquisa, uma entrevista nessas pessoas que frequentam um ambiente religioso como aquele, como esse, se você fizer uma entrevista, se você fizer uma pesquisa, se você conversar, 99,99% não conhecem a Jesus. Não conhecem. Queridos, você tem que entender que frequentar uma igreja evangélica não quer dizer que você conhece Jesus. Não quer dizer. Principalmente esse meio onde a prática da religiosidade exacerbada, nervosa, sem um pingo de raciocínio e racionalidade, onde esse tipo de comportamento religioso, de experiências, sabe, apenas pautada em experiências transcendentes, esses ambientes são tóxicos. Não lhe apresentam Jesus, lhe apresentam uma relação com experiências pseudo-espirituais. Apenas isso, mas não lhe apresentam a Jesus. No depoimento de um dos filhos da Flor de Lis, e foi até no inquérito, né? Eles conseguiram, a polícia conseguiu mensagem de áudio e mensagens de texto, quando a Flor de Lis pedindo, pelo amor de Deus, que um dos filhos ajudassem ela a acabar com isso, a matar o Anderson, né? E aí dizendo, olha só a frase dela, e é a frase que eu coloquei aí, né? A frase que eu coloquei aí. Ela falou o seguinte, a Flor de Lis: eu não vou me divorciar
para não escandalizar a Deus, mas eu vou matar. Olha só o que a religiosidade produz na mente de uma pessoa. Olha só. Que o divórcio, né, é mais agravante do que você matar uma pessoa. O escândalo. Mas você sabe por que ela falou isso? Essa frase dela quer dizer muito, tá? Quer dizer muito. Sabe por quê? Essa frase dela, não vou me divorciar para não escandalizar a Deus, mas eu vou matar. Esse Deus que ela está se referindo aí, não é óbvio, não é o Deus criador dos céus e da terra, o nosso Deus, não. Esse Deus aí que ela disse que não queria escandalizar com o divórcio, é o Deus da instituição religiosa. É esse Deus. O Deus que ela disse que não quer escandalizar é a instituição que alimenta financeiramente o ego e o poder que essas pessoas têm de manipular multidões, de usar expressões, uma oratória rebuscada, uma aparência de espiritualidade exacerbada. Isso é um Deus. É o Deus que tem enganado muitas pessoas. É o Deus que tem enganado multidões. E esse espírito que age nessa mulher, Flor de Lis, e eu espero, a minha oração é que ela encontre Jesus na cadeia, né? Quem sabe a cadeia seja a salvação para ela, quem sabe, né? Quem sabe? Quem sabe? Mas esse sistema que tem crescido, motivando pessoas a viverem uma fé irracional, uma fé pautada em desafios, em campanhas, sabe? Em desafiar Deus, em ir atrás de milagres, em ir atrás de curas, em lotar instituições, igreja, atrás de cura, atrás de milagre, atrás de revelação, atrás de profecia. É esse sistema que produz pessoas assim. É esse sistema que produz pessoas arrogantes, prepotentes, malandros. É esse sistema que ensina uma fé totalmente contrária à do Evangelho. Uma fé pautada em experiências transcendentes e não em experiências de transformação de vida. Esse sistema religioso que estimula as pessoas a viverem uma fé de sentir e não de ser. É esse sistema que tem destruído milhares e milhares de pessoas. Fuja. E aí o apóstolo Paulo conclui falando disso. Afasta-te destes também. Afasta-te. Um ambiente religioso que não lhe ensina o Evangelho, mas lhe ensina artimanhas de alcançar bênçãos e milagres, é um ambiente diabólico. É um ambiente diabólico. Um ambiente religioso que lhe ensina ou que lhe estimula a ir atrás de Deus apenas para receber a casa, apenas para receber o milagre, apenas para receber, receber. É um sistema, é um ambiente tóxico, diabólico. E é esse sistema que produzem flores de lis. Flores de lis.
E olha que se as investigações continuarem se aprofundando como estão se aprofundando, tenha certeza que muitos homens, entre aspas, de Deus, que muitas vezes até você admira, você vai se desapontar. Um Deus criado para satisfazer a vontade daqueles que querem poder e muito dinheiro, Então adotaram a chamada pregação da prosperidade, que já destruiu muitas famílias e está destruindo. Exatamente, Sandra, exatamente. Sabe? É um sistema que tem preconceito com o divorciado, mas abraça os bandidos. Tá aqui, a própria frase dela destaca isso. Não vou me divorciar para não escandalizar a Deus, mas vou matar. Você já viu? Porque esse sistema que produz flores de lis é um sistema que vive de aparência. Não importa o que a pessoa é, não importa o coração que a pessoa tem, não importa a boa vontade que a pessoa tem, o que importa é o quanto ela consegue manipular os outros. É isso. Sobe no púlpito, fala uma língua estranha, dá um 3 sapatinho, profetiza. Por isso que comigo não prospera isso aí. Não prospera. Eu repreendo em nome de Jesus. Esse tipo de coisa, esse tipo de comportamento, esse sistema já destruiu muitas pessoas e só empodera quem é poderoso. Eles estão aí brigando por campo, brigando para ver o campo que rende mais, a igreja que rende mais, sabe, a cidade que rende mais. Não estão preocupados em saber se tem pessoas ou se não tem para alcançar, se o evangelho precisa ou não precisa se expandir. Não, estão preocupados se a sede é grande, se a igreja é grande, se o campo é grande, se rende mais do que o meu, se eu vou conseguir fazer uma boa obra, se eu vou construir um templo suntuoso. Estão preocupados com isso. O bandido é aceito para mostrar que a pessoa foi perdoado. Então começa a invadir naquela pessoa para poder atrair. Exatamente. E muitas pessoas nesse sistema aí, de flor de lis, até se convertem. Vem do mundo do crime, vem de muitos lugares aí se convertem. Só que quando chega na igreja é impressionante. Se convertem, aceitam caminhar com Cristo, mas quando chegam dentro e veem a bandidagem que existe, eles falam o seguinte: olha, eu também tenho que entrar na mesma onda, né? E como já veio do mundão do crime, quando vem pra cá, aí vira esses testemunheiros aí. Você conhece muito testemunheiro, né? Mente muitos, não todos, é claro que toda regra tem exceção, mas a grande maioria dos testemunheiros que eu conheci são mentirosos. Há um tempo atrás, aqui na Assembleia de Deus, há muitos anos atrás, teve um testemunheiro aqui e eu denunciei esses malandros, bandidos que usam da fé para enganar as pessoas. Essas pessoas têm que ser desmascaradas. Arrancam a pele das ovelhas. Um dos bandidos desse teve aqui, eu denunciei, né? Ele desapareceu daqui, dizendo que tinha fez um desafio com uma pessoa e chegou a levitar 1,5 metro de altura do chão, sabe? E depois descobriu que ele tentou abusar aqui da filha de um diácono aqui da igreja. Eu denunciei ele desapareceu, sabe? Mas continua por aí, sendo aplaudidos. Porque vivemos num contexto onde o verdadeiro evangelho, que é o amor de Deus em direção às pessoas, que é cuidar, alimentar o faminto, vestir a pessoa que está com frio, sabe? Tem sido trocada
pelas mandingas e feitiçarias. Gospel. Gospel. Não é o evangelho de Jesus. Cristo caminha com eles, mas eles não estão caminhando com Cristo, só fingindo. É, exatamente. 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 Então, esse caso da Flor de Lis aí, provavelmente ela vai perder o foro privilegiado, né? Provavelmente. Né? E vai ser julgada, vai ser condenada e quem sabe na cadeia ela encontre Jesus. Talvez lá verdadeiramente ela encontre Jesus, né? Queridos, 20% da família está envolvida nesse caso, né? Olha só, 11 pessoas estão respondendo criminalmente, levando em conta que a família não são 53 não, são 55. 55 pessoas, temos aí 20% da família envolvida nesse crime. Imagine só. Imagine. E eu fico pensando nessa igreja. A igreja da Flor de Lis, lá no Rio de Janeiro, é uma igreja que tem milhares de membros. Milhares. Né? E isso influencia. Olha só, o contexto religioso que você frequenta influencia a sua vida. Influencia. De alguma forma vai lhe influenciar. Talvez você não seja igual, mas em princípios você começa de forma até inconsciente. Porque o ser humano é um produto do meio. O ser humano é produto do meio. Né? Então, Flor de Lis planejou o homicídio e foi responsável por arregimentar e convencer o executor, o filho dela, direto, e demais acusados a participarem do crime sobre a simulação de ter ocorrido um latrocínio. A deputada também financiou a compra da arma e avisou da chegada da vítima no local em que foi executada. Segundo as investigações, né? O motivo do crime, descreve a denúncia, seria o fato de que a vítima era rigoroso no controle das finanças da família e administrar os conflitos de forma rígida, não permitindo o tratamento privilegiado das pessoas mais próximas a Flor de Lis. Ou seja, o pastor Anderson, quem sabe até era uma pessoa ali um pouco diferente, porque ele lutava para que tudo fosse dividido de forma igual entre os filhos, né? Ele administrava e foi vítima, né? Foi vítima, sim, nesse caso. Né? Outros eu não sei se ele era envolvido, né? Mas pelo que eu conheço do meio, é impossível você não saber o que está acontecendo de certo e de errado nesse meio, né? Então, que ela venha, ainda de acordo com o Ministério Público, Flor de Lis também tinha o objeto de vingar-se de 2 dos seus filhos afetivos, que não teriam aceitado mentir e ocultar informações sobre o crime durante os depoimentos. Os réus responderão também por associação criminosa. Ou seja, era um ambiente totalmente destrutivo e destruído. Né? Destruído. Então, queridos, eu quero encerrar dizendo, isso é apenas uma característica ou uma demonstração como ambientes religiosos onde o evangelho não é ensinado de verdade. Como esses ambientes se transformam. Em que esses ambientes se transformam. Pois é, Rose. A família destruída, né? Os filhos ali, adotivos, né? Caíram numa cova de leões. Porque, segundo informações, até abusos sexuais entre os filhos ali
A própria Flor de Lis manteve relação com filhos ali. A mulher é uma doente de alma, uma doente, sabe? Mantinha rituais de iniciação sexual dentro da própria casa com os seus próprios filhos adotivos. Isso é uma loucura. E aí eu pergunto a você, olha, eu vi tantos pastores profetizando, eu vi vídeos. Pastores aí, o Luiz Hermínio, o Abílio Santana e outros aí profetizando bênção para uma mulher dessa. Ah, pastor, eles também foram enganados. Espera aí, se eu fui usado por Deus para profetizar para uma pessoa como essa Flor de Lis, né? Se eu fui usado por Deus para profetizar bênção para uma mulher como essa Flor de Lis, então que Deus é esse que está me usando? Você está vendo como uma coisa não tem lógica? Esses caras não têm discernimento nenhum. Não tem discernimento espiritual nenhum, não conhecem o Evangelho, nem ela, nem esses caras. Não conhecem o Evangelho. Não conhecem o Evangelho. E olha quantas pessoas esses caras influenciam. O que está faltando para a nossa geração é conhecer verdadeiramente o Evangelho de Jesus. Apenas isso. E você está tendo oportunidade para ter contato com esse Evangelho. O Evangelho que liberta, que salva, que transforma. O que nos cabe é continuarmos conhecendo o Evangelho de Jesus, nos posicionarmos contra o falso evangelho e orarmos por todas essas pessoas, inclusive a Flor de Lis. Orar por ela. E orar não quer dizer que vamos passar pano e nem a mão na cabeça, né? Orar é que Deus tenha misericórdia da vida dela e que na cadeia ela e todos os que estão envolvidos nesse crime paguem e quem sabe até encontrem Jesus lá dentro do presídio, tá? Bom, queridos, eu vou encerrando aqui. Deus abençoe vocês. Dá uma bênção conforme poder que a pessoa representa. É assim, exatamente. É isso aí, Sandra. É isso aí. Isso é uma característica da pregação da prosperidade. É isso aí. É isso aí. Né? A conveniência, né? Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã, esse final de manhã, início de tarde, onde nós refletimos um pouco aqui sobre a Tua palavra. Abençoa meus irmãos, abençoa todos os que estão aqui, que vieram, Pai, compartilhar conosco esse momento. Que o Senhor guarde e abençoe a todos, nos dê um dia de paz. Permanece conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. E hoje à noite nós temos nosso culto, tá? Às 20 horas. Lá no Instagram da igreja, tá? Luiz, muito obrigado por me convidar para as suas lives maravilhosas, sempre com a verdade e nos trazendo muita paz. Amém, amém, Rose, amém. Deus abençoe, viu? Eu quero aproveitar aqui e avisar vocês que domingo que vem, domingo agora, né, às 9h30, nós retornaremos com os nossos cultos lá na igreja, presencial, tá bom? Com limites de pessoas, tá? Com todos os cuidados, álcool gel, usando máscara e com limite de pessoas, distanciamento, tá? Mas nós vamos voltar domingo às 9h30 da manhã, tá bom? Como o limite, né, como o número é limitado, a gente vai disponibilizar 5 vagas, tá? Para pessoas que não são da igreja, para estarem conosco, tá bom? As outras vagas são
para os nossos membros, tá bom? 25 pessoas da igreja e 5 pessoas que não são da igreja. Então, se você quiser participar, mande o seu nome, tá? Só tem 4 vagas, uma pessoa já me mandou uma mensagem que quer uma vaga para ela. E você que quer participar, domingo 9h30 da manhã, você manda para o Instagram da igreja lá, vai lá no direct e fala, olha, eu não sou da igreja, mas eu quero participar desse primeiro culto. Vai ser muito bom, tá bom? E aí a gente reserva a sua vaga, tá certo? Então domingo às 9h30 da manhã, tá bom? Deus abençoe vocês e até a noite lá no Instagram da igreja. Fiquem com Deus.